E aí, pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu tô sendo chamada a fazer uma leitura e decidi simplesmente fazer. Não estou com a melhor iluminação, com o melhor ângulo, com isso, com aquilo, mas o que importa é a mensagem, é o que eu quero passar para vocês. Eu não quero nem mostrar o meu rosto, eu não quero nenhum tipo de exposição que não seja além de divulgar o meu trabalho como taróloga e simplesmente passar essa mensagem que já faz um tempo que eu tô querendo ir por aí, né? Então, eu quero canalizar uma mensagem para 3 grupos diferentes de pessoas e eu trouxe 3 decks diferentes para essa leitura. Então, sem mais delongas, essa leitura é atemporal e ela não tem um tema específico. Eu não vou falar de amor, carreira, finanças. Vai ser o que você intuir entre esses 3 grupos. Então, a primeira mensagem, o primeiro grupo, é esse deck aqui. A segunda mensagem é esse deck. E a terceira mensagem é esse deck aqui. Então siga a sua intuição, pausa o vídeo, escolha a opção que fizer mais sentido para você. Opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Então vamos lá para vocês que escolheram a opção número 1. A minha primeira preparação antes de começar uma leitura é separar os arcanos maiores dos arcanos menores. Eu intuí que este vídeo encontre apenas pessoas específicas que queiram uma mensagem, precisem de uma mensagem para o momento atual da vida delas. E eu estou fazendo uma leitura atemporal. Porém, se você estiver vendo esse vídeo no início de 2026, em janeiro de 2026, saiba que nós estamos agora em um momento de virada que vai destacar, vai tirar todos os anos. Assim, o que veio agora? Porque assim, eu tô só recebendo o download e tô falando o que vem na minha cabeça, as mensagens que vêm. Mas esse ano, ele não é para amadores. Sinto que eu preciso dizer isso, que é um ano que eu acho que se você já tá aqui, né, é porque esse ano já tá te fazendo ser uma pessoa mais consciente espiritualmente, tentando ter algum tipo de conexão espiritual, tentando se alinhar. Vamos lá. Ok, cartinhas separadas. Então agora a gente vai começar a leitura de vocês aí do grupo 1. Como eu falei, é uma mensagem que vai tá falando de um momento atual. Nós pegamos aqui a carta do mundo. Então, enquanto eu estiver pegando as cartas, eu tô intuindo e a mensagem vai sair aqui para você conforme as cartas saírem. Não existe um tema concreto pro grupo 1. A gente vai vendo ao andar da carruagem. Eu sinto que isso também é uma mensagem para vocês, grupo 1. O andar da carruagem. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sim.
A carta do mundo, o 7 de espadas, a rainha de ouros, o enforcado. Qual que é essa daqui? Das Gericht? Olha só. Então vamos lá. A primeira mensagem que eu tô vendo aqui pro grupo 1 é que vocês estão num processo de libertação, de reconhecimento de valor. Então eu não sei exatamente que cenário isso é. Pode ser um cenário profissional, um cenário amoroso, familiar, mas vocês estão passando por um momento de libertação. E é um momento de agir, tá? Foi muito tempo aqui, a energia geral do jogo de vocês é a energia do As de Paus. O As de Paus fala de ação, fala de finalmente se mexer, colocar aquela energia parada, estagnada para jogo, sabe? E com a carta do mundo abrindo o seu jogo, eu sinto que existe aí uma evolução que foi feita, existe um ciclo que foi quebrado e que você tá maturando. Uma coisa que talvez teve uma espera muito grande para você concretizar, para você finalmente conseguir. Eu sinto que foi um processo árduo, não um árduo assim de físico, mas talvez emocional, mental. Uma coisa que envolveu aí talvez uma traição, algo que você não pôde confiar. Não sei, tá indo meio pra esse lado. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. As mensagens para o grupo 1. O As de Copas. Então aqui o emocional, né? O emocional a gente tá falando de... Vindo do As de Copas, eu vejo um reinício aqui. Um restart emocional. Uma purificação. E a carta do Sol. Grupo, acho que finalmente vocês perceberam aqui que tá na hora de vocês serem felizes. Depois de uma tragédia. Sim. Olha aqui o 10 de espadas e o 4 de ouros. Olha, é complicado, né, falar assim, mas eu vejo aqui que vocês demoraram muito para soltar uma certa situação, a carruagem aqui de novo. A espiritualidade está te ajudando a sair desse lugar que você estava, a sair de uma prisão. E eu sinto que é uma prisão, que eu não vou falar, é muito um comprometimento muito grande falar que foi feita por você, porque a gente tá nos lugares que deve estar, com quem deve estar, e tudo, né, completa o seu ciclo, mas você estava se prendendo a algo por apego, tinha um apego. Então, mais uma vez, eu não sei, vocês vão aí no cenário de vocês, pode ser um cenário profissional, pode ser um cenário romântico, mas tinha algo que vocês estavam com uma dificuldade imensa de soltar, que vocês finalmente conseguiram, ou se vocês não conseguiram ainda, isso está próximo de acontecer, de vocês conseguirem soltar. De vocês começarem a plantar aqui com 7 de ouros uma autoconsciência do que vocês merecem, do que vocês precisam. Eu vejo aqui um controle vindo, o rei de paus. O rei de paus, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e ele coloca a mão na massa, sabe? Então eu tô vendo isso, eu tô vendo ouvi a palavra release, né? Um soltar de ilusões, de problemas, de coisas estagnadas, de energias tóxicas e do apego, sabe? Do apego de algo que não fazia bem para você. E agora você colocando, investindo toda essa energia que vocês estavam usando ali para se prender a algo, em algo para se concretizar para você. É vocês colocando toda essa energia para o valor, amor próprio de vocês. Que lindo! E aí a gente tem o 10 de ouros
o As de Espadas e o 9 de Espadas. Ah, olha aqui. Veio uma mensagem aqui rapidinho já, assim que eu vi o 9 de Espadas. Que é claro que não é um processo que do nada já tá tudo ótimo, entendeu? Do nada você ganhou essa consciência aqui, essa clareza, mas você não vai ser como se você nunca mais fosse pensar nesse apego, nessa situação, nessas coisas. Você vai, só que você vai saber que isso tudo é uma prisão mental que você mesma colocou em você. Você mesma ou você mesmo, né? Pode ser que eu esteja falando com mulheres, bastante mulheres aqui, mas tanto faz aí o seu gênero. Sim, mas eu vejo aqui que depois dessa clareza vem aqui o 10 de ouros, a abundância. É aquela coisa, sabe? A sensação que eu tenho é de que quando a gente se prende a algo, a gente não libera espaço para o que quer chegar na nossa vida. E eu sinto isso aqui no grupo 1. Eu sinto que depois desse espaço liberado, vem uma luz, vem uma consciência, vem aqui até uma rispidez nas palavras, até um jeito novo de se comunicar, de colocar limites, impor coisas que você não conseguia antes. E tudo, quando você estiver aqui com a papisa no final do deck, me veio a seguinte mensagem de que tudo que você passar de pensamentos negativos, a sua intuição já vai poder te induzir contra esses pensamentos. Ah, mas o apego era bom, mas aquilo tinha não sei o que, a sua intuição já vai dizer, não, peraí, né? Então é um outro caminhar, é outra coisa. Então se você estiver inseguro ou insegura com a situação do, mas é aquele apego, e se eu voltar? Você não vai voltar. Você pode até se forçar a fazer isso, mas você não vai conseguir, porque a sua intuição, ela tá aflorada e ela vai gritar com você. Ok, uma última mensagem aqui, pro grupo 1. 5 de ouros e 6 de espadas. Tá. Olha, o sentido da gente passar por certos sofrimentos, passar por perdas, passar por coisas que são difíceis, não se sentir valorizado, é a gente entender o nosso valor também. É a gente olhar e saber quando é hora de partir, quando é hora de ir. E aqui é uma confirmação de que sim, é hora de ir, é hora de deixar. Você já tá por esse processo, já tá precisando guiar a sua vida por outro lugar. E a carruagem apareceu aqui mais uma vez. Né? O processo da carruagem a vida, ela já quer levar a gente para algum lugar. A gente é como se fosse, já tivesse ali um destino, né? Ali no Google Maps, vamos dizer assim. Mas se a gente errar a rota, né? Ou for para uma rota mais longa, mais complicada, a gente só vai demorar mais para chegar no nosso destino, né? E a carruagem depende de você. Então, carruagem é exatamente isso. Você tem a sombra, você tem a luz, mas quem guia ela é você, né? Então, a espiritualidade sempre vai estar ali para te acolher, para te dar a mão, né? Eles vão te mostrar de maneiras muito diferentes qual caminho você deve seguir, mas no fim a decisão é sua. O livre-arbítrio existe, tá bom? Eu sinto que tá vindo um pouco mais do mesmo aqui no grupo 1. Essa é a sua mensagem. Eu não vou falar mais nada aqui. A gente terminou por aqui. Espero que você tenha gostado da sua leitura. E até breve! Então vamos lá, vocês que escolheram o deck número 2 aqui. A gente vai começar com a sua mensagem. Essa mensagem não tem um título, ela não tem um tema. As cartas vão cair e eu vou intuir o que o grupo número 2 precisa ouvir nesse momento. Se você escolheu esse grupo, provavelmente tem uma mensagem aqui para você. Se não, escolha as outras
mensagens. Ai, não quero mostrar a minha cara, não. Vocês escolham outras mensagens, outros vídeos. Vamos lá. Eu começo o vídeo sempre, né? Começo a leitura sempre limpando as cartas, né? Tirando os arcanos maiores dos arcanos menores. Ok, vamos lá. Vamos lá, o que o grupo 2 precisa saber hoje com essa leitura? Dois de paus, 9 de espadas. Espadas. Pagem de ouros. As de ouros. Pagem de paus. Ok. Eu não sei, mas agora me veio... É claro que a gente vai completando, assim, a leitura, né? Mas me veio uma questão de inveja, de alguém não gostar da posição que você tem, do valor do que você mostra. Eu vejo aqui, o fundo do seu deck, a energia principal aqui dessa leitura tá falando do Papa, a carta do Papa, né? E a carta do Papa, ela fala muito pra mim de respeito, sabe? Opa, não dá pra colocar aqui. Das pessoas admirarem, né? Terem um respeito, um carinho, mas mais respeito mesmo pela energia de uma pessoa. E aí a gente tem aqui o 2 de espadas, que é uma carta... Não sei se a iluminação tá boa o suficiente para vocês verem as cartas, mas é uma carta que fala de pensar, olhar para dois lados, contemplar. E a gente tem muito mental aqui, mas um mental bem perturbado, sabe? A gente tem o 9 de espadas e o 8 de espadas. Então, uma coisa que... Uma preocupação, sabe? Uma inquietação com relação a uma dúvida, uma indecisão. E muita prisão mental mesmo. O 8 de espadas aqui também. Então, uma dessas cartas, né, de inquietação mental tá me falando de ansiedade, de noites mal dormidas. E a outra carta tá me falando de uma inquietação mental que ela realmente é só muito sua. É muito complexa, é como se ninguém pudesse te tirar desse emaranhado de pensamentos que estão vindo aqui. Com relação a valor, sabe? É o valor de... Tá me falando duas coisas aqui. Ou você olhar pra você e falar, mas eu não tenho o que eu preciso, eu não sou bom o suficiente em alguma coisa, ou de você achar que tem pouco dinheiro, pouca estrutura em alguma coisa. De qualquer forma, existe aqui uma preocupação com a falta de algo, com algo não sendo bom, com algo ainda não sendo, sabe? E isso me vem a pensar aqui com o As de Ouros, de que algo foi apresentado a você em que você não se julga bom o suficiente para fazer, sabe? Que você fica matutando ali um medo, uma preocupação. Talvez alguém te olhe de alguma forma e você já projete aquilo com a sua insegurança.
E aí a gente tem o pajem de paus falando disso, tipo, ah, mas eu sou um iniciante, tô começando aquilo, sabe? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Ah, olha aqui. 6 de paus. Vocês estão me dando um pouquinho de impressão, sabe quando você... Eu vi até um meme sobre isso esses dias, tipo, ah, eu quero começar um hobby, eu quero começar uma coisa nova, mas eu não quero ser um começador, eu não quero ser uma pessoa que tá começando, eu quero ser muito bom, eu quero ser muito foda, eu quero vitória, eu quero sucesso, entendeu? Eu já quero ter o controle disso. 9 de copas. Tá. 8 de espadas. Uma preocupação, sim, com a construção disso, a construção da sua sabedoria em algum aspecto aqui. Como eu falei, eu não tô falando em um âmbito só, eu posso estar falando de vocês no trabalho, de vocês com amizades, de vocês... Vocês vão enquadrar aí para a situação de vocês, é o que eu estou intuindo, de vocês ainda estarem preocupados com tanto de esforço que vocês vão ter que fazer para atingir um certo nível de alguma coisa. É o que eu tô vendo aqui. Talvez esse esforço te demanda deixar hábitos que são muito bons para você, que você gosta, que você se sente bem fazendo, sabe? Mas que não são extremamente bons para essa nova fase ou extremamente bons para você. A lua, o mundo e o Papa. Ok. Ah, olha só. Existe uma teimosia aqui, tá, grupo 2? É meio que um puxãozinho de orelha, uma teimosia. Por algo estar incerto, né, uma insegurança. Eu sinto muito uma insegurança aqui. Uma confusão, mas é uma confusão que você meio que se coloca por ainda não ver o sucesso. O sucesso não tá palpável, então eu tô confuso, porque parece que eu não vou ser bom nisso, parece que eu não sou bom nisso. Mas ser bom na sua mente talvez seja uma exigência muito grande, você não acha, não? Talvez esteja na hora de você pensar que para você conseguir atingir um tal objetivo, você tem que começar de algum lugar. E não importa de onde, o começar vai te garantir o sucesso. Porque o sucesso, para quem faz, é inevitável. Porque ele é recorrente, ele tá ali o tempo todo, né? Você tá tendo aquela constância. E com a constância o sucesso vem, né? Talvez você não seja o tipo de pessoa que esteja ali não fazendo nada, mas é uma pessoa que, pelo que eu vejo aqui, fica muito paralisada pelo medo. E eu não estou falando assim como se fosse eu, né? Aqui são as cartas, a espiritualidade falando. Eu pessoa, entendo muito disso aqui, tá? E eu digo, quanto mais cedo, melhor. Porque a vida não para pra gente esperar o momento certo de começar, né? E é mais ou menos essa a sua mensagem aqui. Sim, desse tal de e se? Mas e se eu fracassar? E se não for bom? Bom, a partir do momento que você começar, você recebe um mundo de oportunidades. As pessoas vão ter muito mais respeito e admiração por você, por ter começado, por estar na trajetória, por estar fazendo, do que ser uma pessoa que fala, um dia eu quero fazer isso, um dia eu vou não sei o quê. Sim. Vou pegar só o finalzinho aqui da sua mensagem, tá? Grupo 2. Eu sinto que aqui, gente, a água vai bater na bunda, viu? Não tô falando isso pra assustar, mas vai ser o que vai tirar vocês do marasmo.
bastante cartas, então eu vou dar uma organizadinha aqui. Ok. Se você tiver uma escolha para fazer em relação, tá em dúvida entre duas coisas, ou você tem que tomar uma decisão de ou fazer uma coisa ou fazer outra, ou tô ouvindo aqui inove, sabe? Se uma das suas escolhas é uma escolha que não te demanda sair da sua zona de conforto, então ela é uma escolha errada, porque isso aqui tá exigindo que você saia da sua zona de conforto. Então, assim, parece muito simples falando, né, espiritualidade falando e tal, mas dentro de você, você sabe que você atingir esse nível de sucesso, de oportunidade que você está buscando, exige que você não se comporte da mesma forma que você tenha se comportado até agora, até então. Você precisa agarrar o seu novo destino com unhas e dentes, com garras, sabe? É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, essa é a minha decisão. E o trabalho é inevitável, mas é aquela coisa, eu vi, inclusive, me veio essa mensagem agora também, um vídeo de uma influencer muito maravilhosa, esqueci o nome dela agora, mas ela estava falando, não deixe a oportunidade passar, né? Porque quando uma oportunidade muito boa bate na nossa porta, a gente tem que estar tão preparado que é só a gente ir, entendeu? Você quer viajar? Não espera chegar a viagem para você fazer o seu passaporte. Esteja com o seu passaporte pronto para quando a viagem aparecer, você poder viajar. Porque se você não estiver preparado para a meta que você tem na sua mente, os seus sonhos, eles vão passar por você. E você vai falar, poxa, que eu não tava com o documento. Poxa, porque eu não tava com não sei o quê. Pode ser que tenha alguma mensagem nisso, né? Coisas contratuais, coisas do tipo documentos de organização, mas não necessariamente precisa ser, né? Mas a mensagem como um todo garanta a sua oportunidade. Porque ela vai bater, ela vai estar ali, né? E você tem que estar pronto. É importante que você saiba aqui também, grupo 2, que ideias, processos, né? Toda vez que aparece aqui a carta da Imperatriz, a gente fala de gravidez, mas não necessariamente assim, você tá grávida, mas a gente fala de um fruto, de algo que precisa de um tempo para ser colhido, né? Uma gestação não tem como você, né? Tem que nascer amanhã, não tem. Não vai estar pronta a criança, né? Então é mais ou menos assim também com os processos da vida. Então talvez a demora de alguma coisa até você atingir aquele sucesso é algo que te preocupa, mas você precisa esperar o tempo das coisas. E o tempo das coisas é um processo que você tem que estar ativo ali, né? Mas não tem como você adiantar esse processo. Ele precisa acontecer. Cuidado com a autossabotagem, tá? Cuidado para não, mas é isso aí, amanhã eu faço. Procrastinação. Tome partido, mesmo se sentindo pequeno. Vá construindo aí a sua fortuna, os seus sonhos, vai construindo as suas metas, vai organizando as suas metas. Observe, outra coisa aqui sensacional, eu adoro o Pajem de Espadas também, pela questão da observação, sabe? Talvez, assim, não tem uma coisa nesse processo que você tá o tempo todo ali agindo, mas observe das pessoas que chegaram nesse sucesso que você quer, sabe? Nessa conclusão que você quer. Como é que foi o processo delas? Se informe, olhe, faça uma pesquisa, tenha influências. Ninguém nunca consegue nada sozinho. Essa é a sua mensagem, grupo 2. Eu acho que tá bom por aqui, tá bom? E um grande beijo, espero que você tenha gostado da sua leitura. E até a próxima! Então vamos lá para vocês. Escolheram o grupo 3, o deck de tatuagem. Essa leitura não tem um tema específico, tá? É uma leitura completamente intuitiva.
que vai estar associada ao seu grupo. Se você está aqui, provavelmente tem uma mensagem para você. Se não tiver, tudo bem. Eu tenho outros vídeos, eu tenho outros decks que você pode estar escolhendo. E é isso. Eu começo sempre o jogo limpando as cartas, tirando os decks, os arcanos maiores dos arcanos menores, pra gente estar começando a leitura, sem que tenha misturas de outros jogos de tarô, enfim, energias e coisas que a gente talvez não precise para essa leitura agora, tá bom? Então, vamos lá para a leitura do grupo 3. O que nós temos que saber aqui? Qual é a mensagem do grupo 3? Tem uma coisa muito diferente nessa leitura. De todas as leituras que eu fiz, essa daqui tá com a energia mais diferente, assim, não sei nem explicar. Vamos lá. Qual que é a leitura do grupo 3? Dois de ouros, rainha de ouros. Dois de copas. Tô sentindo aqui que tem alguma coisa amorosa já. Eremita. Três de copas. Falei, era isso mesmo. Bom, se vocês não estiverem numa situação amorosa, eu sugiro que vocês procurem outra pilha, tá? Porque essa daqui com certeza tá indo para esse lado. De todas, essa tá sendo a mais clara com relação a tema, porque as outras poderiam ser encaixadas facilmente em outros âmbitos, mas essa daqui, ela está sendo uma leitura que tá indo mais para esse lado, tá? Esse grupo é um grupo extremamente conectado com a espiritualidade, por isso que a energia desse grupo está diferente. É um grupo que já tem uma clareza dessa situação, e que meio que já sabe a mensagem que vai aparecer aqui. Então, nós temos aqui um conflito, nós temos o 9 de paus, falando de uma energia densa, de um conflito, uma coisa pesada, né, de carregar um fardo. E aí nós temos os enamorados, a carta dos enamorados, e nós temos o enforcado. Então, uma situação amorosa poderia também não ser, né? Os enamorados também não se trata só de amor, mas aqui, com relação a toda a mensagem, eu vejo isso, tá? De uma situação amorosa que tá aí te colocando... É tipo um fardo de uma situação amorosa te colocando aí para aprender alguma coisa, sabe? Para estudar você, para chegar numa conclusão. E aí a gente tem o 2 de ouros, né? E a carta da temperança. Eu acho muito legal porque a gente tem muita dualidade aqui. A gente tem os enamorados, que fala de dualidade, fala de dois caminhos. A gente tem o 2 de ouros, que fala também de, né, olhar ali dois pesos, duas medidas. E a gente tem a temperança, que é literalmente a carta, né, da balança ali.
Então, tem muito aqui sobre valor, sobre ponderar, né? O que é verdade, o cerne dessa situação, né? Eu falei balança aqui, mas aqui tem a balança, é a da justiça, né? E a carta da justiça tá bem aqui do lado, ou seja, mais uma dualidade aqui, mais um balancear, um equilibrar das coisas, né? Então a gente tá falando aqui de... Nossa, e na carta do 2 de ouros também tem uma balança, misericórdia. A espiritualidade é perfeita, né? Enfim, então a gente tá falando aqui de você, nesse momento atual, ter que analisar essa situação como algo ponderado, ponderar tudo, né? Esse conflito que está acontecendo. O que é o ponto positivo dele? O que é o ponto negativo? É tudo só negativo? Eu acredito que não. Tem ali um aprendizado, tem uma coisa, tem um peso de 2 medidas, né? Você agora está passando por uma transformação, uma elevação do seu senso de valor próprio, do seu senso de merecimento. Você está chegando nessa parte de entender o seu merecimento. Sim. E a gente tem aqui no 2 de copas embaixo, 7 de ouros, falando de você indo de encontro, tendo apenas vontade de ir a encontro aquilo que te... Eu ia falar de supra, mas não é isso. Que te balanceie, te equilibre também, mas que também enxergue o seu valor, enxergue o seu esforço, né? E é muito valioso que você entenda que esse momento de estagnação, ou de você estar nessa energia de não saber para onde se mover, uma energia mais solitária, porque apareceu a carta do eremita aqui, tanto a carta do eremita quanto a carta do enforcado são cartas que remetem à luz interior, à sabedoria interior, de você estar sozinho, mas para você buscar aquela luz, de você estar estagnado, mas para você chegar na sua conclusão sozinho, né? Chegar na sua luz mental, emocional, sozinho. E a gente está falando que, aqui nesse jogo que o 10 de copas, ele vai aparecer para você a partir desse momento. O 10 de copas é a abundância emocional, é aquela felicidade plena de ter chegado a tal conclusão, a tal caminho, sabe? Parcerias boas, momentos bons, aquela conexão que vem de todos os lugares juntos, sabe? Celebração. Sim, é um momento aí de estagnação, de pausa, mas que vai vir com muita celebração depois. O que mais que a gente tem aqui? Nossa, muita carta. Vou pegar só mais uma. As de ouros. Olha aqui, gente. Como eu tava, né, o meu raciocínio já tava indo pra isso, tá? Não é uma leitura, eu não tô falando aqui, do seu par romântico e não sei o que, né? Não é nesse feitio aqui, não. É mais no sentido de que alguma situação amorosa trouxe um karma, um gatilho de aprendizado ali na sua vida. Então aqui a toxicidade, né? Apareceu a carta do diabo aqui, falando de energias e vibrações baixas, né? Tá fugindo as palavras da minha cabeça. Mas assim, de você estar preso a uma situação com alguém, né? Ter aquele emaranhado de coisas ruins que você viveu com alguém, para te trazer a oportunidade de recomeçar, de reaprender. Apareceu o As de Ouros aqui. Então, a partir disso, você vê a possibilidade de prosperar, porque você já viu tudo que era baixo, que era ruim, que era tóxico, e agora você, né, dando a volta por cima.
Eu tô vendo, essa carta aqui, o As de Ouros, ela nesse deck, ela vem com uma rosa. E a rosa me remete muito a sedução, né, como é que fala? Magnetismo. E essa situação aqui meio que vai te trazer o magnetismo. Você já viu, né, o que não era para você passar, o que você passou, tudo isso. E aí agora, depois de conseguir enxergar o seu valor e dar a volta por cima, meu bem, ninguém vai te segurar não, viu? E aí a gente tem o Rei de Ouros. Eu, assim, não sou esse tipo de taróloga que fala, porque tá vindo alguém e essa pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ainda mais uma tiragem geral, assim, acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Mas qualquer energia que vier adentrar a sua vida a partir desse momento, para fins românticos, né, vai ser uma energia muito mais abundante do que a que você experienciou até agora. Só mais uma mensagem para o grupo 3. Tá vindo muito isso, assim, um peso de 2 medidas, um peso de 2 medidas. Certo. Vou pegar mais uma aqui. Olha, pode não ser para todo mundo essa mensagem, mas eu tô pegando aqui uma mensagem de teste, tá? Para alguém aí. Algo foi feito aí no seu coração, você sofreu, né? Apareceu 3 de espadas aqui, o 2 de paus e a roda da fortuna. Eu sinto que, assim, você pode estar sendo apresentado aí com uma escolha de ficar com mais do mesmo, né? De repetir esse ciclo, ou de finalmente olhar para o que você merece, né? Como eu falei, a gente está entrando aqui nesse grupo numa situação de merecimento, a gente entendendo o que é o merecimento. E estar na energia do merecimento é estar na energia da abundância, porque você grita, eu mereço, então você recebe, né? Porém, a vida é cheia de ciclos que se repetem pra gente ir para a próxima fase, e eu vejo aqui com a roda da fortuna que você pode ser apresentado a um teste. Será que você aprendeu mesmo? Né? Vamos ver aí. E também tem outra mensagem com relação a isso que eu peguei aqui, que é você conseguir transmutar, sabe? A dor que lhe foi causada para ter outras tentativas, né? Porque uma dor, ela vem, ela paralisa, né? Toda a vida romântica aqui e tal. Mas eu vejo isso, eu vejo você sendo encorajado a deixar uma situação para trás que te feriu para poder abraçar o novo, para poder entrar na energia do merecimento. É a mensagem principal que eu tô pegando aqui, tá bom? E essa foi a sua mensagem, grupo 3. Espero que você tenha gostado. Volte mais vezes. E é isso, é nóis. Um beijo.